O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ele vai anunciar diversos investimentos aqui para o Ceará. Em Fortaleza, às 9 horas da manhã, o ministro entrega novas unidades odontológicas móveis e ambulâncias do SAMU 192 para fortalecer a assistência em saúde bucal e atendimentos de emergência e de urgência na capital cearense. Para comentar as entregas e os investimentos para o Estado, a gente conversa ao vivo aqui nos nossos estúdios com o titular da pasta, Alexandre Padilha. Também nos acompanha nessa conversa o repórter Nicolas Paulino. Bom dia, ministro. Bom dia, Daniela. Bom dia, Nicolas. Uma alegria estar aqui no Ceará de novo. Fazer essa ação forte aqui em Fortaleza. Essas unidades que garantem o atendimento da saúde bucal. Vai até onde a pessoa esteja, pode ficar um tempo numa igreja, um tempo na área rural, nas escolas. São as unidades odontomóveis aí do saúde bucal. Vamos reforçar também o SAMU. Aqui em Fortaleza a gente vai fazer também a habilitação, ou seja, coloca recurso para 2 centros especializados de reabilitação para o cuidado das pessoas com deficiência, inclusive daquelas crianças, dos jovens que sofrem com transtorno do espectro do autismo. Tem muitas famílias que sofrem com essa situação, então reforçar esses serviços especializados para cuidar dessa situação. E depois vou até a região do Cariri, que a gente vai fazer expandir serviços para o tratamento do câncer pediátrico e das ações do Agora Tem Especialistas para redução de tempo de espera para cirurgias e exames. Nessa conversa aqui, do meu lado, Nicolas Paulino. Bom dia, Nicolas. Bom dia, Dani. Bom dia, ministro. Pois é, agenda cheia, né, ministro? Como a gente estava falando. Mas para começar, né, queria contar aqui um caso do Ceará, porque a gente tem o Ceará Sem Fome, que é um programa do governo do estado para dar quentinhas, né, marmita todos os dias para mais de 100 mil cearenses. E aí uma das decisões do programa é que todos os alimentos têm que ser cozidos, porque boa parte da população cearense do interior, especialmente a mais vulnerável, nem tem a dentição completa, então tem esses dentes muito fragilizados, né? Então, qual a importância desse investimento na saúde bucal? A gente tem o Brasil Sorridente, né? Há vários anos já desenvolvendo essas atividades. Então, qual é o balanço que o senhor faz dessa iniciativa e qual a importância dela, né? Dela chegar a essa ponta, essas comunidades mais carentes? Nicolas, vai fazer toda a diferença, né? Como você bem falou, o Brasil Sorridente é um programa criado pelo presidente Lula. Antes dessa criação pelo presidente Lula, não tinha nem atendimento odontológico no Sistema Único de Saúde, nem plano de saúde às vezes tinha. Então as pessoas não tinham qualquer tipo. Então, sobretudo os mais idosos, ao longo de toda a sua vida, não ficaram com qualquer tipo de atendimento odontológico. Foi criado o Brasil Sorridente, hoje ele já é o maior programa público do mundo, que coloca lá dentistas, técnicos de higiene dental nas unidades de base de saúde. Mas o que a gente observa? Muitas vezes a pessoa tem dificuldade de ir até o UBS. Uma dificuldade do transporte, na área rural muito mais difícil ainda. Às vezes é tão difícil que a pessoa até desiste de cuidar do seu dente. Então, essas unidades móveis, os odontomóveis, vêm exatamente para isso, para você poder colocar o dentista até a área rural. Levar o dentista, às vezes, um dia, ficar o dia inteiro na escola, fazer uma mobilização junto a uma igreja e coloca o dentista lá para cuidar das pessoas. E essa nova unidade móvel vem inclusive com algo novo, que é uma impressora 3D para fazer a coisa da prótese. Uma das dificuldades que faz com que as pessoas acabam não cuidando dos seus dentes é que para você fazer uma prótese dentária, você precisa ir lá um dia no dentista, aí ele te encaminha para o protético, aí no outro dia, aí coloca lá um molde que suja a boca da pessoa, aí demora 15, 20 dias para ficar pronta aquela prótese, a pessoa tem que voltar de novo. Aí começa a testar, aí incomoda, a pessoa até desiste de usar. Então, com essa nova tecnologia, que é uma impressora 3D, a pessoa vai lá um dia no dentista, pode até ser nessa unidade móvel, passa uma espécie de uma caneta ali que já escaneia na hora, em 15 minutos fica pronta ali a prótese, já coloca a prótese ali, e às vezes 1 ou 2 consultas para ver como é que está essa prótese, ou seja, muito mais rápido, e com isso a gente acredita que vai atender muito mais pessoas. Só para vocês terem ideia, desde quando foi criado o Brasil Sorridente pelo presidente Lula, tem no Brasil cerca de 100 unidades dos odontomóveis. Nós estamos entregando 400, só aqui para o Ceará são 23, vamos fazer essa entrega hoje, vamos entregar até o final do ano, começo do ano que vem, mais 400. Então a gente vai sair de 100 para 900 unidades móveis espalhadas pelo Brasil, aqui pelo Ceará,
a buscar cuidar dessas pessoas. E ela é desenhada do atendimento mais simples e ser mais complexo, né? Que usa essa impressora 3D, né? Quem quiser buscar esse atendimento, como é que chega lá? É só chegar, tem que marcar no posto, como é esse fluxo? As pessoas são acompanhadas pela unidade base de saúde, pelo posto. Aí os agentes comunitários de saúde têm que identificar ali naquela comunidade quantas pessoas têm esse problema dos dentes. E aí a unidade móvel vai marcar um dia. Vou ficar essa semana nessa comunidade, vou ficar esse dia nessa escola, vou ficar nesse dia na frente dessa igreja. E aí as pessoas que estão ali na unidade base de saúde são chamadas para ir para lá. Então a pessoa fica sabendo na unidade base de saúde quando que vai ter a unidade móvel ali no seu bairro, na sua região, no seu distrito rural. A ideia, inclusive, é levá-la assim, para os distritos rurais, que tem mais dificuldade do acesso à unidade básica de saúde. Muito importante. E aí também para facilitar esse acesso das pessoas do interior aos serviços, agora tem especialistas, né? O senhor está visitando novos serviços que vão começar esses atendimentos aqui no Ceará. Para quem não conhece ainda o programa, como é que o senhor desenha em linha geral e como é que está a adesão, não só aqui no Ceará, mas também em outros estados, né? Já que é um programa novo e inovador também. É o grande esforço de estar mobilizando tanto tudo que tem da saúde pública, quanto também o que tem da saúde privada, para oferecer mais cirurgias, mais exames especializados, mais consultas especializadas, para reduzir o tempo que as pessoas estão esperando para essa consulta. Hoje aqui no Ceará, por exemplo, a gente vai reforçar as ações públicas, né, de hospitais, serviços, ali na região do Cariri. Nós vamos consolidar 2 serviços novos, um para o tratamento do câncer e um outro para cirurgias, fazer mais cirurgias, mais exames para reduzir o tempo de espera. A gente vai fazer um investimento aqui, inclusive na parceria com a bancada federal do Ceará, de mais de 39 milhões de reais de equipamentos para vários municípios do estado do Ceará. E também utilizando a estrutura privada. O que é utilizar a estrutura privada? Muitos planos de saúde e hospitais privados têm dívidas com a União. Então a gente está trocando essas dívidas por mais cirurgias e mais atendimentos. Por exemplo, a Santa Casa de Sobral entrou nisso. Além do atendimento que ela já faz, a gente vai pegar dívidas que a Santa Casa de Sobral tem e trocar com mais cirurgias, mais atendimento. Então a pessoa está esperando ali para o atendimento na fila, pode ser chamada para ir ser atendida num hospital privado como esse. Santa Casa de Fortaleza também entrou nessa ação, ou seja, a troca da dívida desses hospitais por mais atendimentos no SUS. Ou seja, ao invés de a União ficar lutando para ter um recurso e quando chega nunca volta para a saúde, a gente está pegando essa dívida e garantindo mais atendimento, a população está esperando na fila. Uhum. E quais são os principais atendimentos que devem ser feitos por meio deles, né? Os senhores têm uma lista assim, de cirurgias, das áreas cirúrgicas mais demandadas e o que é que elas dizem que tem que voltar para a atenção primária para ser tratado lá na ponta antes de ser necessário uma cirurgia? Nicolas, assim, primeiro, a grande prioridade é o câncer, porque no câncer o tempo é vida. Se você demora muito tempo para fechar o diagnóstico e para começar o tratamento, pode significar a diferença entre a vida e a morte para aquela pessoa. Por isso a gente está indo lá em Barbalha hoje, vamos habilitar, isso significa mais recursos lá para um serviço São Vicente de Paula para poder fazer o tratamento do câncer das crianças, para a gente acelerar o mais rápido possível esse atendimento. Anunciamos na semana passada na Santa Casa de Sobral um novo equipamento de tomografia. Lá no Hospital Regional de Juazeiro vai ampliar o serviço de cirurgia para fazer o diagnóstico mais rápido. Aqui em Fortaleza, a nova ação da Prefeitura na Santa Casa, utilizar aquela rede dos frotinhas está espalhada na cidade de Fortaleza para fazer exames, diagnósticos, para a gente fazer o diagnóstico mais rápido possível do câncer. Além do câncer, a gente tem outras 5 áreas temáticas que a gente são aquelas que têm maior tempo de espera, a demanda maior da população e também são situações que é muito importante resolver o mais rápido possível. Por exemplo, coisas da área da visão, né? Então, cirurgia de catarata, cirurgia oftalmológica, às vezes a pessoa ao longo da vida inteira enxergava e começa a perder a visão no final da vida, né? Ou quando nem no final da vida, a partir dos 60 anos, a pessoa pode ter já algum risco de ter uma catarata, de ter algum problema de visão. Às vezes não consegue nem mais ler a Bíblia, não consegue pegar um ônibus sozinho, não consegue nem enxergar o neto, né? Então,
é muito importante, é o maior volume que tem, viu, Nicolas? Assim, o maior volume que tem de cirurgia, de demanda de cirurgia, é cirurgia de catarata, cirurgias oftalmológicas, porque todo mundo a partir dos 60 anos tem uma chance muito grande de ter necessidade de uma intervenção como essa. Então essa é uma prioridade absoluta para nós, né? Para poder reduzir o tempo de espera, então oferecer mais cirurgias como essa. Problemas auditivos, problemas ortopédicos, problemas cardiológicos, né? E tudo que envolve a saúde da mulher. Para o Ministério da Saúde, a saúde da mulher é prioridade absoluta, porque as mulheres são a maioria da população, a maioria dos profissionais de saúde são mulheres, né? E são as que mais usam o SUS, ou que usa por conta própria para resolver seu problema de saúde, porque está acompanhando o filho, está acompanhando o marido, está acompanhando o pai, o avô, em geral, é a mulher que está lá. Então, por isso, a saúde da mulher é prioridade absoluta do Ministério da Saúde, está nessas prioridades do Agora Tem Especialista. Então, para as mulheres, problema de sangramento vaginal, cirurgias que elas estão esperando há muito tempo, problema de endometriose, problema do climatério agora. A gente colocou uma nova tecnologia no SUS para o diagnóstico do câncer de colo de útero, então está substituindo aos poucos aquela metodologia do teste do Papa Nicolau, algo que é muito mais rápido para as mulheres, não precisa ficar repetindo o exame, faz uma vez a cada 5 anos, nova tecnologia para a gente fazer o diagnóstico, enfrentar o câncer de colo de útero, que ainda é um problema sério no nosso país. E aí, ministro, infelizmente quando a gente fala de câncer não tem só em adulto, né? Infelizmente tem surgido casos cada vez mais em crianças. O que é que o Ministério já tem desenhado para esse atendimento? Inclusive aqui no Ceará tem perspectiva de ampliação desses serviços e também como é que está o treinamento desses profissionais para se sensibilizarem não só para o idoso, para o adulto, mas também para a criança, que é um sujeito portador de direitos também. Nicolas, isso é muito importante. Hoje, lá em Barbalha, a gente vai estar habilitando pelo Ministério da Saúde um novo serviço do tratamento, diagnóstico e tratamento do câncer pediátrico. Então, a expansão desses serviços é algo muito importante. Agora, nessa parceria com o governo do estado do Ceará, está levando mais serviços para o interior. Na última vez que eu vim aqui, a gente foi para Crateús, também estava abrindo um novo serviço de tratamento do câncer. Até o final de setembro, começo de outubro, vai ter a inauguração do novo hospital regional em Itapipoca. Tem ações também que são do governo federal direto, através do Ministério da Educação, nosso querido ministro Camilo Santana, que foi governador aqui do Ceará. Tem hospitais federais das universidades federais que estão sendo construídos aqui no Ceará, em todos eles tendo serviços para o diagnóstico e tratamento do câncer, não só para adulto, mas também para as crianças. Então a expansão disso é muito importante. O esforço nessa parceria com o governo do estado nós estamos fazendo para ter mais serviços, inclusive no interior do estado, para que nem tudo tenha que vir para Fortaleza ou para Sobral, né? Ou para Juazeiro, para a gente poder ter isso espalhado também em outras regiões do estado do Ceará, como está sendo feito pelo governo do estado, o governador Eumano. E até para a atenção dos pais, avós, responsáveis, né? Por que tem surgido esses casos cada vez mais cedo, né? O que é que vocês monitoram no Ministério? É relacionado ao estilo de vida dos pais, da própria família? Quais são as dicas que o senhor consegue dar? Eu acho que são duas coisas, viu, Nicolas? Primeiro, o próprio avanço da medicina, né? E dos serviços de saúde, da própria ampliação das unidades básicas de saúde, a presença dos médicos, do Mais Médicos, vai fazendo com que você faça um diagnóstico mais precoce, que às vezes não era feito. Às vezes a criança morria e ninguém sabia direito por que estava morrendo. Então, de um lado, é algo positivo, porque o avanço da medicina, o avanço dos médicos do Mais Médicos mais espalhados, hoje a gente tem o dobro de médicos do Mais Médicos do que a gente tinha antes, né? A presença de mais serviços que vão fazendo esse diagnóstico, isso é uma coisa positiva que vai descobrindo mais cedo a situação com mais chance de resolução. A outra coisa, a gente começa a identificar em algumas regiões, não é o caso aqui no estado do Ceará, mas em algumas regiões do país, onde você tem muita exposição a agrotóxico, muita exposição a produtos químicos, uma relação com o aumento de diagnósticos de câncer nessas regiões. Então, às vezes, alguns que geram impacto na saúde das pessoas, que a gente nem sabe no primeiro momento desse impacto, mas vai descobrindo isso ao longo do tempo. Então, isso também é algo importante para observar. O mais decisivo aqui é que as equipes de saúde, os pais e as mães, né, mas sobretudo as equipes de saúde da família, sempre desconfiem que pode estar diante de uma situação de câncer numa criança, né? A outra coisa é do transtorno do espectro do autismo, que é uma outra
preocupação nossa, uma preocupação cada vez maior das famílias, que inclusive agora na caderneta de saúde digital do Ministério da Saúde, a gente colocou lá numa página da caderneta como que o pai e a mãe pode identificar suspeita de que seu filho, sua filha está nesse transtorno do espectro do autismo, pode ter sinais que possam ser diagnosticados do autismo. Então, esses 2 centros especializados de reabilitação que nós estamos habilitando hoje pelo Ministério da Saúde vai buscar acolher os pais, mães, né, que tem a situação, poder ter esse acolhimento, levar seu filho e sua filha para identificar, classificar, fazer o diagnóstico de qualquer relação com o transtorno do espectro do autismo, de uma deficiência, e dar o cuidado adequado para a reabilitação. Se a gente fizer o cuidado adequado, essa criança pode ter todas as condições de se desenvolver, ter uma profissão, atuar. A gente precisa sim acolher, né, essas crianças e os seus pais, suas mães, até se chamam de pais e mães atípicas, a gente possa ter o atendimento adequado para essa população. Ministro, a gente está se encaminhando para o final da nossa conversa, mas ainda nesse tema do TEA, né, o transtorno do espectro autista, tem muitos profissionais, inclusive hoje, que criticam uma suposta epidemia de diagnósticos, né, mas não parece ser esse o caminho de fazer a crítica, mas sim do acolhimento, né, porque essas famílias já enfrentam muitos desafios no dia a dia com essa criança em casa, então chegar no serviço de saúde e ainda sofrer esse tipo de preconceito, né, é muito complicado. Não pode de forma alguma, a gente tem que acolher. Inclusive, nós estamos tendo iniciativas do Ministério da Saúde, porque você sabe que tem alguns hospitais que são próprios do Ministério da Saúde, né? A maior parte são hospitais dos estados, dos municípios, das universidades. A gente tem um caso que é uma estrutura hospitalar que fica lá no Rio Grande do Sul, que é o Grupo Hospitalar Conceição. Na semana passada eu estava lá, inclusive a gente abriu um ambulatório especializado para acolher as vítimas, né? As crianças, adolescentes, jovens que estão na situação do transtorno do espectro do autismo e seus pais e mães. Inclusive, identificamos vários profissionais de saúde do hospital que estão nessa situação de serem pais ou mães atípicos. Criamos, inclusive, um regime especial de trabalho para esses profissionais, porque às vezes eles precisam ter um regime especial para poder ficar mais tempo com o seu filho, poder levar seu filho no centro especializado de reabilitação, um local de terapia ocupacional, um local de apoio psicológico, né? Então, a gente precisa cuidar, acolher e cuidar fortemente, não só as crianças, mas essas famílias que sofrem com a situação do transtorno do espectro do autismo, ter tratamento adequado, especializado para isso. Com certeza, todo esse trabalho em rede. Obrigado, ministro. Eu que agradeço, viu? E para mim é sempre uma alegria estar aqui em Fortaleza, aqui no estado do Ceará. Uma alegria para a gente também. A gente conversou com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Muito obrigada e bom dias para você por aqui, viu? Boa estada. Um grande abraço, viu, Daniel? Um abraço.